Olá, olá pessoal, Fernanda Manhota, colunista do UOL, passando por aqui agora para convidar vocês a acompanharem essa última coluna publicada no nosso portal, em que eu faço uma análise sobre como o conflito entre Israel e Hamas tem também as suas repercussões, o seu envolvimento com a disputa hegemônica entre os Estados Unidos e a China. O papel dos Estados Unidos, a posição dos Estados Unidos nessa guerra já é muito conhecida. Estados Unidos é um aliado histórico de Israel, se manifestou muito rapidamente sobre os atentados que aconteceram dias atrás, enquanto a China, por outro lado, tem tido uma reação bastante cautelosa, alguns diriam até tímida. Falou em olhar para o conflito com equidade, falou em relativa neutralidade, foi também muito criticada por autoridades israelenses e até também ocidentais em função desse posicionamento, né? Tem havido uma cobrança muito grande para que a China condene o atentado terrorista promovido pelo Hamas e, portanto, nesse sentido, solidarize-se, né, mais diretamente com Israel. Essa posição chinesa tem gerado muita discussão, né? Afinal de contas, o porquê a China estaria se comportando dessa forma. E no texto de hoje, portanto, eu avento algumas possibilidades, né? Existem aí alguns elementos que precisam ser levados em consideração para compreender esse movimento chinês, que é um movimento estratégico, focado no longo prazo e que atende a uma série de objetivos da China. Existem, claro, preocupações de ordem doméstica, a China sempre muito cautelosa em se manifestar sobre assuntos internos de outros países, isso é praxe da política externa chinesa, tem a ver com vulnerabilidades domésticas da própria China, mas não é só isso. No texto eu falo sobre 3 dimensões fundamentais para entender esse movimento chinês. O primeiro deles tem a ver com elementos econômicos, com uma relação crescente de dependência e de busca, né, por parcerias nessa parte do mundo, não só com o mundo árabe, mas também com Israel. Depois, eu falo um pouco sobre a dimensão que envolve o aumento da parceria política chinesa com países do Oriente Médio e, portanto, o cuidado que a China tem em não qualificar o Hamas em termos mais duros, porque o Hamas é visto por algumas lideranças na região como uma fonte de reivindicação palestina legítima, então a China tenta se equilibrar nesse sentido também, para não desagradar parceiros da região. E por fim falo sobre as ambições chinesas para a mediação desse conflito, ou seja, a China tentando se apresentar como um fiador da ordem regional e também como uma alternativa à forma de fazer política internacional dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que, aliás, tem aparecido muito mais no posicionamento chinês do que efetivamente os atores diretamente envolvidos no conflito, né? A China e a mídia chinesa têm falado com bastante frequência sobre a necessidade de responsabilizar os Estados Unidos por um conflito, enfim, bastante complexo que acontece na região depois de muitos anos, enfim, de incursões militares e de uma série de interesses que os Estados Unidos defendem naquela parte do mundo. Então, é um texto bastante objetivo, mas que descreve um pouco esses meandros geopolíticos, trazendo à tona, inclusive, triangulações com outros atores, como é o caso do Irã, por exemplo. Eu recomendo que todos leiam e que a gente possa debater sobre esse assunto. Até mais, pessoal! Uau.